Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho o fenômeno chamado hibridização do carbono, ou hibridação do carbono, tá certo? Então, a gente viu no início de Química Orgânica, né, segundo o postulado de Kekulé, que o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, certo? Porém, essas 4 ligações, elas só são possíveis devido a esse fenômeno de hibridização que vai ocorrer com o carbono. Se não fosse ele, o carbono não iria fazer as 4 ligações, ele não iria ficar estável, tá? Então, a gente hoje vai entender um pouquinho como é que ocorre esse fenômeno, tá certo? E perceber ele dentro das ligações do carbono, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, como eu falei para vocês, a hibridação é um fenômeno que permite ao átomo realizar um número maior de ligações, aumentando assim sua estabilidade. Hibridação consiste na fusão de orbitais atômicos incompletos, que se transformam, originando novos orbitais em igual número. Esses novos orbitais são denominados orbitais híbridos, tá, gente? Então, a gente vai estar vendo aí, relembrando o que é que são orbitais, né? Que a gente viu isso lá no primeiro ano. E aí, o orbital é justamente a região lá na eletrosfera, né? Dentro daquela camada, que tem uma maior possibilidade e probabilidade de encontrar os elétrons, tá certo? De antemão, existem 3 tipos de hibridação do carbono, né? Para o átomo do carbono, que são a hibridação sp3, sp2 e sp. E aí a gente vai conhecer um pouquinho cada uma delas hoje. Antes da gente começar a entender o fenômeno da hibridação, a gente vai relembrar um pouquinho lá no primeiro ano a distribuição eletrônica do átomo do carbono. Então, o carbono, ele tem 6 elétrons, tá? Então, quando a gente faz aquela distribuição pelo diagrama de Pauling, a gente vai ter, 2 elétrons na camada K, representado pelo subnível 1s2, e os 4 elétrons ficam na camada L, representadas no subnível 2s2, né, e 2p2. Então, eu vou ter 2 elétrons na camada K, dentro do meu subnível 1s, certo? E os 4 elétrons estão ali, no subnível 2s e 2p. Aí, a gente falou de orbital, né, que é justamente essa região com maior probabilidade desse elétron estar ali, né? O orbital, gente, ele é representado por esse quadradinho aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho o meu orbital do subnível 1s, e no meu subnível 2s eu tenho mais um orbital, e no P eu vou ter 3 orbitais, né? Por quê? Porque cada orbital a gente pode encontrar até 2 elétrons, certo? Como o número máximo de elétrons do subnível S são 2, então sempre no subnível S a gente só vai ter um orbital. E como o número máximo de elétrons do subnível P são 6, a gente vai ter aí no orbital, no subnível P, 3 orbitais, tá certo? E aí, distribuindo esses elétrons nesses orbitais, como é que a gente fica? Minha primeira situação aqui, na minha camada K, os 2 elétrons estão dentro do orbital do subnível S, eles são representados sempre por essas setinhas, uma para cima e uma para baixo, tá certo, gente? Que é justamente para justificar por que os elétrons, que são espécies químicas que são partículas, na verdade, né? Negativas, certo? Estão juntas. Então, quando a gente põe uma seta para cima e uma seta para baixo, significa que esses elétrons eles estão girando em torno do seu próprio eixo em sentidos contrários. E aí isso justifica o fato deles poderem permanecer próximos uns dos outros, tá? Quando a gente vê aqui, no subnível 2s e 2p, eu vou ter os meus 2 elétrons dentro do meu subnível 2s, tá? Já no P, eu só tenho 2 elétrons. Então, como é que eu começo a colocar? Eu primeiro coloco o primeiro elétron no primeiro orbital, sempre para cima, e o segundo elétron no segundo orbital também para cima, tá, gente? E aí eu fico com essa realidade de distribuição de elétrons nos orbitais, né? E aí, gente, isso aí é o que ocorre com o carbono no seu estado fundamental, certo? Mas se isso permanecesse, o carbono não iria poder fazer 4 ligações, tá? Por quê? Porque uma ligação, ela só é possível ser feita se a gente tiver um orbital semi-preenchido, ou seja, um orbital com uma única setinha, um único elétron. Então, aqui, eu só vou ter possibilidade de fazer 2 ligações. Dessa maneira, o carbono só faria 2 ligações. A gente sabe que não é o que ocorre, tá? Então,
A hibridização ocorre justamente para dar essa possibilidade de se fazer as 4 ligações, tá? E aí a gente vem para o primeiro tipo de hibridização, a sp3, certo? Eu tenho aqui, ó, a representação anterior, né, que a gente viu, os 2 elétrons aqui embaixo do subnível S, meus 2 elétrons do subnível 2S e meus 2 elétrons no meu subnível 2P, tá? E aí, o carbono ele se encontra no estado fundamental. O que é que vai acontecer? Vai haver uma excitação desses elétrons, certo, gente? Então, lembrando que a excitação do elétron é o elétron receber energia externa, absorver essa energia e soltar por um subnível mais externo. Então, o que é que vai acontecer? Um desses elétrons aqui, ó, do meu subnível 2S, ele vai absorver energia externa e ele vai vir aqui para esse orbital que está vazio, certo? E aí, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, do meu segundo. Opa, desculpa. Então, continuando, ele vai ficar com essa estrutura aqui, certo? Ele aqui, ele está representando o estado excitado desses elétrons, tá? Então, aí eu já consigo visualizar a possibilidade de se fazer 4 ligações, né? Eu tenho aqui, ó, 4 orbitais semi-preenchidos. Porém, o carbono, ele tem uma característica que é de formar múltiplas ligações. Ele tanto pode formar 4 ligações simples, como dupla, como tripla, tá? Então, para cada hibridização que vai ocorrer, vai haver essa possibilidade de se fazer dupla, tripla ou simples, tá? Então, na hibridização sp3, o que é que ocorre? Esse terceiro quadrinho, ele representa a hibridização sp3, tá, gente? A hibridização significa algo que não é puro. Então, esses elétrons, eles vão se fundir, vão se misturar, vamos dizer assim, tá? Então, o que é que ocorre? Eu vou ter aqui, ó, meu elétron que está no meu subnível 2s, esse meu orbital, ele vai se fundir com esses 3 orbitais do subnível 2p, certo? E aí ele vai formar um orbital só, híbrido. Olha ele aqui, ó, composto por um orbital do subnível S e 3 orbitais do subnível P. Daí o nome hibridização sp3, tá, gente? Essa explicação, gente, ela é mais para a gente entender como é que isso ocorre, né? Mas a gente vai ver lá na frente que, de fato, para nível médio, a gente não precisa utilizar essa explicação a princípio, mas é importante a gente compreender como é que esse processo ocorre, né? Então, o que é importante para nível médio, né, ensino médio, a gente saber da hibridização sp3? É isso aqui, gente, ó, o que eu estou mostrando aqui com esse carbono. A gente está vendo um carbono com 4 ligações. Então, na hibridização sp3, o carbono, ele faz 4 ligações simples, tá? Então, você viu lá um carbono com 4 ligações simples, a hibridização que ocorreu ali, a hibridização sp3. E essas ligações simples, elas são do tipo sigma. Então, sempre uma ligação simples, ela é do tipo sigma. Então, na hibridização sp3, o carbono faz 4 ligações sigmas, né? Ou 4 ligações simples, certo? E aí, gente, na hibridização sp2, certo? A gente observa que esse primeiro quadrante é idêntico ao que ocorreu na sp3, né? Porque se trata do carbono no estado fundamental, esse meu segundo, do meu carbono no estado excitado, né? Que é quando o elétron salta para o outro subnível. E esse terceiro, ele representa justamente a hibridização sp2, tá? Então, em cada hibridização, essa fusão dos orbitais, elas vão se dar de maneiras diferentes. A gente viu que na sp3, eu tive aí meu orbital do subnível 2s se fundindo com os meus 3 orbitais do subnível 2p, né, formando um conjunto híbrido de orbitais. Não é isso? Na verdade, o que aconteceu foi isso. Já na hibridização sp2, a gente observa que esse segundo quadrante para entender. Então, esse meu orbital novamente do meu subnível 2s, ele vai se fundir. Agora, ele vai se fundir dessa vez com apenas 2 orbitais do meu subnível 2p. Tá? Então, ele vai formar um conjunto híbrido formado por um orbital do meu subnível 2s e meus 2 orbitais do subnível p. Daí a terminação, né, a conceitualização do nome hibridização sp2, tá? E aí eu continuo com um orbital puro do meu subnível 2p, né? E aí, de fato, o que é que acontece com o carbono nessa hibridização? Tá? Então,
O carbono, nesse tipo de hibridização, ele vai formar uma dupla ligação e duas simples. Então, sempre que vocês verem um carbono com uma dupla e duas simples, a hibridização que está ocorrendo aí é do tipo sp2, certo? E analisando cada ligação, o que é que a gente viu? Que uma ligação simples representa sempre uma ligação do tipo sigma. Então, eu vou ter uma sigma, duas sigmas, tá? E nessa minha ligação π, gente, sempre na ligação π, uma das ligações vai ser do tipo sigma e a outra do tipo π. Então, se eu for observar se essas ligações são do tipo π, sigma e a quantidade, numa hibridização sp2, eu vou resultar sempre em 3 ligações sigmas e uma π, tá? E o último tipo de hibridização, a hibridização do carbono sp, certo? Então, primeiro quadrante novamente, meu carbono no estado fundamental, meu carbono no estado excitado, e o terceiro quadrante representa a hibridização sp. Então, novamente, essa fusão de orbitais vão se dar de maneiras diferentes. Na hibridização sp, o que é que vai acontecer? Meu orbital do subnível 2s vai se fundir, certo? Só que dessa vez ele vai se fundir com apenas um dos orbitais do meu subnível 2p. Então, ele vai formar um conjunto híbrido de orbitais aqui, ó, composto por um orbital do subnível S e um do subnível P, daí a hibridização sp. E eu vou continuar com 2 orbitais do meu subnível P puros, sem ser híbridos, tá? E aí, como resultado, o que é que eu observo? Eu vou ter aqui ó, o carbono formando uma tripla ligação. Então, toda vez que tiver aí o carbono com uma tripla ligação e uma simples, eu vou estar observando a hibridização do tipo sp. Ou esse carbono formando duas duplas ligações. Tá? Então, nessas duas situações, ou uma tripla ou duas duplas, a hibridização é do tipo sp, certo? E analisando aí o tipo de ligação, eu vou ter aqui ligação simples do tipo sigma, e aí a ligação tripla, o que é que acontece com a ligação tripla? São 3 ligações juntinhas, né, múltiplas. Então, a do meio é sempre sigma e as duas das extremidades são πs. Então, aí no total do conjunto eu vou ter 2 ligações sigmas e 2 πs. E na segunda situação também, gente, porque cada ligação dupla é uma simples e uma sigma e uma π. Então, como são 2 ligações duplas, eu vou ter aí no total 2 sigmas e 2 πs, tá? Então, resumindo, que é importante, ensino médio, é isso aqui, gente, esse resumozinho. No tipo de hibridização sp3, certo? Eu vou ter o meu carbono, eu vou ter aqui meu carbono formando 4 ligações simples, certo? Ou 4 ligações sigmas, não é isso? E aí, uma coisa importante também é o tipo da geometria molecular, o tipo tridimensional da molécula. Sempre na hibridização sp3, a gente vai ter a geometria tetraédrica, gente, certo? Sempre. Então, a gente observamos aqui, ó, a geometria tetraédrica, certo? E o ângulo também, o ângulo é importantíssimo. Sempre na hibridização sp3, o ângulo entre as valências, entre as ligações, vão ser de 109 graus e 28 minutos, tá? Então, hibridização sp3, 4 ligações simples do tipo sigma, geometria tetraédrica e ângulo entre as valências 109 graus e 28 minutos. Ligação sp2, eu vou ter uma dupla ligação, né? E 2 simples, ou seja, no total eu vou ter uma ligação π e 3 sigmas. A geometria da molécula também, ó, importante, trigonal, sempre trigonal, tá? E o ângulo entre as ligações 120. Então, em muitas questões, ele pede para a gente observar a hibridização e pede para a gente informar também o tipo da geometria ali daquele carbono, tá? E na última hibridização, a SP, temos 2 situações, ou uma tripla ligação ou 2 duplas, certo? Em ambos os casos, a geometria é linear, ok? Em ambos os casos, a gente vai ter a formação de 2 ligações πs e 2 sigmas. Em ambos os casos, o ângulo entre a valência é 180 graus. Tá certo, gente? E para finalizar, eu trouxe aqui o exemplo de 2 moléculas para a gente observar que tipo de hibridização está ocorrendo e observar os tipos de ligações que estão sendo formadas. Então, a gente vem para o ácido propenoico, a gente tem aqui, ó, meu primeiro carbono. E aí eu pergunto para vocês, que hibridização está ocorrendo nesse carbono? sp3, sp2 ou sp?
SP2, muito bem. Por quê? Porque a gente está vendo aí, ó, uma dupla ligação e dois simples. E aí, nesse caso, a hibridização é sempre SP2, tá? Observando aqui, ó, a ligação, eu vou ter aqui 3 ligações sigmas, né? E uma pi, certo? Porque cada ligação simples é uma sigma e na dupla eu vou ter uma sigma e uma pi, ok? Nesse carbono do meio, ó, qual tipo de hibridização está ocorrendo? Também SP2, isso aí, porque ele também está formando aí uma dupla e dois simples, tá? E o terceiro carbono, que tipo de hibridização? SP2 também, gente, olha aí, uma dupla e dois simples. Então, normalmente, ele vai pedir para a gente indicar a hibridização de cada carbono na molécula ou especificar um determinado carbono, tá? A segunda molécula aqui, ó, se eu venho para esse carbono, que tipo de hibridização está ocorrendo? Eu tenho uma tripla ligação, ó, SP, tá? Então, a hibridização que está ocorrendo com esse carbono é SP. E o segundo carbono, qual a hibridização? Também SP. E esse terceiro carbono, que hibridização está ocorrendo, ó. Aí eu vou ter 4 ligações simples, minha hibridização SP3. Isso aí, gente, muito bem. Estão vendo? É isso aí, tá? Embora a explicação inicial tenha sido bastante complexa, mas o que de fato se pede, né, nas atividades é você identificar aí a hibridização a partir da visualização das ligações desse carbono, tá? E pode pedir também a geometria, ele pode pedir também o tipo de ligação, se é sigma, se é pi, a quantidade de ligações no geral, mas é basicamente em torno disso, certo, gente? E aí, ó, uma listinha de exercícios para vocês tentarem fazer, tá certo? Beijão para todos, até a próxima.